Excelente. Damos então início ao lançamento do livro Consenso Estratégico Nacional para a Diabetes Tipo 1. Passo a apresentar a abertura, a secção de abertura, pela doutora Anabela Antunes e pelo doutor Ricardo Batista Leite. Ora, boa tarde a todos, bem-vindos ao lançamento do nosso livro Consenso Estratégico Nacional para a Diabetes do Tipo 1. Não sei se estão a ver, isto com a luz faz reflexo. Começo por cumprimentar todos os presentes, de facto, e os membros também da mesa redonda que vamos ter mais à frente, moderada pela jornalista Mariana Almeida Nogueira. E agradecer de facto a disponibilidade da doutora Graça Freitas, da Diretora-Geral da Saúde, para estar connosco neste importante evento. Muito obrigada, doutora Graça Freitas, e bem-vinda. Como representante da editora e falando pela editora, gostaria apenas de dar umas breves palavras sobre este projeto editorial, que é um projeto que deu início em 2014, com o lançamento no primeiro consenso estratégico nacional. Na altura foi a hepatite C, com um debate muito interessante na Feira do Livro, há 7 anos atrás, e desde então já editámos 7 títulos nesta coleção, todos eles muito relevantes, entre eles este da diabetes tipo 1. A coordenação editorial deste projeto foi sempre feita com o professor Henrique Lopes, que também cumprimento e agradeço muito todo o entusiasmo e toda a coordenação feita dos vários projetos ao longo destes anos. Os projetos resultam de uma investigação feita pelo Steering Committee, um grupo de especialistas para cada uma das áreas, e é exatamente a representar esse Steering Committee que temos hoje também connosco a professora Helena Cardoso, que cumprimento e que agradeço. Há uns tempos para cá, dada também a necessidade de maior divulgação destes livros, fizemos a edição em simultâneo em e-book, e quer a edição em papel, quer a edição em e-book podem ser encontrados na nossa página da editora, o ceditora.cp.pt. Eu não me alongo mais, porque temos uma intervenientes muito interessantes e um vasto grupo de intervenientes que estamos desejosos de ouvir. Portanto, eu passo a palavra ao Dr. Ricardo Batista Leite, que também agradeço a disponibilidade, dada a sua agenda, para estar aqui hoje, e a quem passo de imediato a palavra. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, doutora Anabela Antunes, e boa tarde a todos. Era só o que faltava, não estar presente enquanto coordenador científico de saúde pública. É uma enorme honra estar aqui novamente, mais uma vez, com a Universidade Católica Editora e com a doutora Anabela Antunes, com mais uma obra que esperemos que possa contribuir para aquilo que nós, na saúde pública do Instituto de Ciências de Saúde da Universidade Católica Portuguesa, procuramos fazer, que é garantir que aquilo que a ciência consegue fornecer possa depois levar a uma tradução prática na vida real, neste caso dos doentes com diabetes tipo 1. E, portanto, quero deixar uma palavra de agradecimento em meu nome, mas também em nome do diretor do Instituto de Ciências de Saúde, o professor Alexandre Castro Caldas, quer ao professor Henrique Lopes, que, como foi dito, foi a força motriz deste projeto no âmbito da Universidade Católica, com o apoio inestimável também do Dr. Diogo Franco, e uma palavra de agradecimento a todos aqueles que estiveram envolvidos através da professora Helena Cardoso no âmbito do Steering Committee, mas também todos aqueles que fizeram parte do think tank, que contribuíram direta ou indiretamente para este processo. O método do consenso, que deu origem já a vários títulos publicados através desta parceria com a Universidade Católica Editora, é uma metodologia desenvolvida internamente pelo ICS, no qual procuramos de facto desafiar os múltiplos parceiros e decisores e intervenientes no sistema de saúde, em cada setor que é decidido intervir, neste caso diabetes tipo 1, garantindo uma visão holística da problemática no momento presente, procurando sonhar o máximo possível para onde se pode ir à luz daquilo que é o estado da arte, e depois garantir respostas concretas perante os desafios, o dito consenso estratégico,
perante os recursos existentes, perante as limitações, as barreiras que possam existir no sistema, de modo a apresentar soluções para o mundo real, para o país real, para o sistema de saúde e para o Serviço Nacional de Saúde. Estou em crer que esta obra é mais um contributo nesse sentido e a presença hoje da senhora Diretora-Geral da Saúde, a doutora Graça Freitas, é para nós um motivo de enorme orgulho, porque demonstra essa abertura da parte da Autoridade Máxima da Saúde em Portugal para, numa agenda que é mais difícil de qualquer um de nós neste momento, e num momento tão desafiante do nosso sistema de saúde, encontrar o tempo para, de facto, participar e, acima de tudo, ouvir este debate, ouvir os especialistas, ouvir aqueles que estiveram envolvidos neste processo de reflexão, na esperança que isto possa dar pistas para que aqueles que têm responsabilidades, neste caso no campo da decisão também política e da gestão da saúde, possam ver aqui um contributo positivo para garantir que os nossos doentes possam ter acesso ao estado da arte da forma sustentável, garantindo uma melhoria dos ganhos em saúde e, portanto, através do nosso trabalho podermos acrescentar valor ao sistema de saúde como um todo. E, portanto, terminaria aqui apenas felicitando todos os intervenientes e desejando um debate profícuo em nome, diria eu, de todos os doentes com diabetes tipo 1 no nosso país. Muito obrigado. Na impossibilidade de estar presente, gostaria de vos enviar uma mensagem. Em primeiro lugar, de congratulação pelo trabalho realizado e pela publicação do Consenso Estratégico Nacional para a Diabetes tipo 1. Cumprimento naturalmente os autores, na pessoa do professor Henrique Lopes, assumidamente o dinamizador e o coordenador desta iniciativa, mas também todos aqueles que tiveram a oportunidade de colaborar, de exprimir o seu pensamento e de refletir sobre esta problemática tão sensível que é a diabetes tipo 1 em Portugal. O trabalho é um trabalho que nos traz profundidade, que nos aponta caminhos, direções, e tenho a certeza que ao longo desta sessão, na mesa redonda que irá ser realizada, muito daquilo que foi a produção no pensamento estratégico e também na reflexão científica produzida neste documento será aprofundada e poderá naturalmente enriquecer as conclusões que daqui saírem. Foi um privilégio para mim ter podido participar enquanto um dos autores do prefácio desta obra e desejo e acredito que esta será a primeira de uma iniciativa, de outras iniciativas que poderemos levar por diante em prol de uma reflexão conjunta que envolva não apenas a academia, os profissionais, mas que naturalmente chegue aos decisores e envolva esses mesmos decisores, tanto ao nível técnico, nomeadamente da Direção-Geral de Saúde, mas também ao nível da ação governativa. Desejo a todos uma boa sessão de trabalho, felicito a equipa que teve esta iniciativa e manifesto-me desde já à vossa disposição para colaborações futuras que entendam adequadas e úteis. Um bom trabalho para todos e muito obrigado pela vossa participação. Dear colleagues and friends in Portugal, first, thank you again for inviting me to this crucial consensus on the strategies in type 1 diabetes. Allow me to share with you a couple of facts and views, particularly on the use of technology in type 1 diabetes, continuous glucose monitoring, and insulin delivery devices. I will start with some new facts that elevated glucose is causing cognitive impairment. Both the acute hyperglycemia in type 1 diabetes and the effect of chronic hyperglycemia in type 1 diabetes, followed by fasting blood glucose in people without diabetes. We performed this study in a functional MRI where we invited young individuals, adolescents with type 1 diabetes and their peers as a control group.
And inside this functional MRI, we clamped individuals with diabetes from euglycemia to hyperglycemia to 20 millimoles. And during all this, they were performing cognitive tests. And the MRI, the functional MRI, was recording. Interestingly enough, hyperglycemia acutely impaired spatial working memory and delayed the latencies of several phases. And this, of course, is very new and very important for daily functioning of people with diabetes. Interestingly, almost simultaneously, the DirectNet group from the United States published functional MRI data also demonstrating chronically impaired spatial working memory in individuals with diabetes as compared to the healthy control group. Here, significant differences, and interestingly, the younger the individual started with type 1 diabetes, the more pronounced this impairment was. And finally, the CARDIA study from the United States, where they investigated young people of 20 years healthy with a follow-up of 30 years, and they realized some of them developed cognitive impairment. And they were able to associate this with fasting glucose variability, no diabetes, no therapy for diabetes, no hypoglycemia whatsoever, just fasting glucose variability. And they were able to show with MRI hippocampal lesions as well as white matter lesions associated with fasting glucose variability. Do we have means to prevent all this? And we do. Continuous glucose monitoring and closed-loop insulin delivery actually showed striking efficacy. Both real-time CGM and intermittently scanned CGM, and of course, in the recent publications, closed-loop insulin delivery, along with artificial intelligence as advisors that can also considerably help managing all this technology. This is the ambulatory glucose profile, the new way of looking on data in diabetes. Here is the traffic light, if you want. The green is the time in range. The target is above 70% of time in range between 70 and 180. And here is the level 1 and level 2 hypoglycemia in red, and the time above range in yellow. And this is very important because instead of traditional glycosylated hemoglobin that didn't really help us improve in many, many instances, we have here the glucose management indicator calculated from continuous glucose monitoring data. And of course, we have this time in different ranges that actually help us evaluate and discuss the management. If we use this approach and evaluate technology in the recent, from the last 5 years, randomized controlled trials, we see that with CGM, we can reach around 60% of time in range. If we add predicted low glucose suspend, we add another 5%. Whereas when we add the closed loop insulin delivery, most of the studies are within or above the recommended target of 70%. So more technology is associated with a higher time in range. And finally, we recently published a randomized controlled trial where artificial intelligence, the advisor, was competing with diabetologists from Tel Aviv, from Joslin Harvard, from Denver, from Florida, from Yale, and from Germany. And within the 24 weeks, the artificial intelligence, the advisor, was non-inferior to all these diabetologists, which we thought was a very interesting result. And such advisor can now be a member of our diabetes team that we can rely on. Finally, the new philosophy of the continuous glucose monitoring derived data, a better management tool, a prospective management tool that was widely endorsed by individuals with diabetes. They can check their time in range percentage anytime during the day. And if they're not happy with it, they have the next hour and the next 2 hours and the next half of the day to improve it prospectively.
which on long term, of course, may help preventing terrible chronic complications of diabetes. Please allow me to propose to you a couple of conclusions for your debate. Successful care for diabetes requires technology. Continuous glucose monitoring, both real-time and intermittently scanned, insulin delivery devices, and closed-loop insulin delivery, which gives the best efficacy and safety results in type 1 diabetes. Additionally, we can use artificial intelligence advisors that can help us as an additional expert opinion in our routine management. Finally, the new philosophy is the CGM, time in range centered diabetes care as a new management tool. With this, I thank you very much for your kind attention. This is my University Children's Hospital, and this is my hometown, Ljubljana, a city founded by the Romans with a castle from 11th century, old town, and some view to the mountains. Thank you again. Seguimos então para a apresentação do projeto pelo professor Dr. Henrique Lopes. Boa tarde a todos, novamente. Em particular, começo por cumprimentar formalmente a editora, dada a sua ligação de vice-reitoria, cumprimentar a senhora Diretora-Geral de Saúde, que muito nos honra com a sua presença, por cumprimentar naturalmente também todos os restantes colegas que aqui estiveram. A importância de nós trabalharmos com consensos é exatamente a capacidade de sairmos de nós próprios, sairmos da nossa visão, por mais sólida, por mais consciente que estejamos dela. Criar consensos estratégicos para doenças significa procurar e criar um chão comum. A capacidade de dialogar com os outros, a capacidade de ouvir, a capacidade de cedermos das nossas posições e encontrar nas posições dos outros também as suas razões. E essa capacidade de criar um chão comum é aquilo que depois nos permite ter a força de uma ação social. Conseguirmos mobilizar um país através dos seus vários atores, porque no fundo, em saúde, todos os resultados são sempre somas vetoriais. E cada um nas suas profissões sente ter a razão do seu lado. Os consensos o que trazem é unir essa soma vetorial, colocando-a ao serviço dos doentes. Para fazer este consenso, houve uma colaboração muito extensa, onde estiveram presentes 5 ordens profissionais, onde estiveram múltiplas sociedades científicas, onde estiveram uns parceiros que são cada vez mais importantes e que cada vez temos de ter mais no centro de tudo, que são as associações dos portadores de doentes, onde estiveram peritos, onde teve o Colégio da Especialidade, mas também não posso deixar de agradecer às pessoas que, não estando formalmente no consenso, tiveram importância histórica nela. E eu quero deixar um cumprimento, um abraço muito especial ao professor Carrilho, que teve num primeiro momento, um primeiro passo que foi decisivo para que pudéssemos levar por diante. Queria agradecer muito particularmente a 2 pessoas que, não estando no Steering Committee, tiveram uma importância absolutamente central, que foi a professora Catarina Limbert, aqui presente hoje, e que foi a doutora Sofia Teixeira, e a Helena acrescentará, se me está a faltar aqui mais alguém, das pessoas que foram críticas. A importância de ter tido o External Scientific Advisor, que foi o professor Tadej Batelin, uma sumidade internacional da matéria, que nos trouxe um refrescamento de ideias, etc. Os anteriores palestrantes referiram-se a mim como pai do projeto, e tenho sido um pai dos vários consensos que têm vindo a ser feitos na nossa casa. Mas eu não posso deixar de referir que este consenso teve também uma mãe. A mãe foi Helena Cardoso. E, portanto, este projeto tem um pai e uma mãe, se me é permitida aqui o exagero da expressão num contexto formal. Teve toda esta participação alargada de saberes, de ouvir os psicólogos, os farmacêuticos, os médicos, os doentes, os nutricionistas, os enfermeiros, e conjugando todos estes saberes, propor algo que, a seguir, nós vamos ter aqui alguns dos mais distintos especialistas de diabetes em Portugal, que irão discutir,
Eu não vou participar no debate, porque a nossa função enquanto saúde pública é sermos um género de enzimas dos processos, nós somos catalíticos neste processo, e também, como todos os processos catalíticos, há um momento de saída. E o nosso momento de saída é este. E, portanto, nós somos a rede que aqui estamos. Agora temos que passar a palavra, antes do mais, às associações que representam os portadores da doença e aos técnicos que trabalham diariamente com o processo. E, portanto, haverá de seguida uma mesa onde alguns, como disse, dos principais especialistas do país estarão presentes. Mas de uma forma muito ligeira, e que depois eles desenvolverão de forma que entenderem será apropriada, o consenso aponta no sentido de termos 12 principais direções. Não quer dizer que não haja mais coisas, não haja mais passos a dar, mas há aqui 12 passos que são muito importantes. Um é o acesso às, aliás, como o professor Tadeu Batelino brilhantemente ilustrou, mesmo agora, o acesso à inovação tecnológica, o acesso à monitorização contínua, que é uma peça fundamental, o acesso aos sistemas de perfusão subcutâneos, termos dados cada vez melhores por todos estes sistemas de inteligência artificial, e está a chegar aí o 5G, que vai revolucionar vai revolucionar todas as tecnologias de saúde, e portanto também haverá de chegar à diabetes. Ter dados críticos vai ser cada vez um elemento muito importante, e um registro será uma das componentes de futuros dados para as múltiplas atividades que deles se podem vir a extrair. A melhoria da equidade, que é um direito constitucional, mas que ainda está muito longe de ser devidamente adquirida por todos os doentes diabéticos em Portugal, em particular daqueles que vivem fora dos grandes centros. A concentração dos saberes tecnológicos em centros de referência, em centros de cooperação, porque não é possível ter centros de referência em todo o lado. A garantia de uma boa transição entre pediatria e fase adulta. A abordagem cada vez mais multidisciplinar, aliás, na linha do próprio consenso, de juntar todos estes saberes e saber que cada um de nós sabe só uma pequena parte, por muito que estude, por muito que saiba, por muito que trabalhe. O problema crescente da educação, a educação de uma forma de educação para a promoção da saúde, que vai muito em linha com o que a OMS definiu, o conceito One Health, em 2017, e que agora no final de maio reiterou na sua 74ª Assembleia Geral, em que tudo isto está ligado e, portanto, nós, enquanto agentes sociais, nós cidadãos, nós doentes, nós cuidadores, nós profissionais, e tudo o que connosco interage, forma um conceito global de saúde que, como sabem, designado pela OMS, pelo One Health. A importância da formação como elemento central da qualificação profissional e a necessidade de centração para que se possa carregar o mais rapidamente possível, da forma mais adequada, para os profissionais mais bem preparados para lidar com as situações. E, finalmente, um aspecto também crescente e também imanente do conceito da One Health, o combate ao estigma. Das muitas formas que o estigma tem, do estigma escolar, o estigma profissional, o estigma social, e cada vez mais nós temos que virar a sociedade para termos uma sociedade de pessoas que por acaso têm doenças e não tratar doenças. E, portanto, terminaria aqui a minha intervenção com este apelo a um trabalho agora de quem de direito, que não seremos nós seguramente, pequena unidade da Universidade Católica, que teremos qualquer capacidade de intervenção, mas digamos o nosso trabalho está globalmente feito, não é? Que é chegar aqui e passar a pasta agora a quem trabalha diariamente no processo, às autoridades de saúde, obviamente, com o seu papel titular e moral e deontológico em toda a sociedade portuguesa, de que temos de caminhar nesta que é a doença que mais afeta as sociedades modernas, as sociedades ricas, caminharmos cada vez mais no sentido de termos pessoas que por acaso têm diabetes. E cada vez mais terá que ser um por acaso. E, portanto, ainda há muito espaço a caminhar, muitos bons passos já foram dados, também é importante reconhecer isso. Nós temos um país que se desenvolveu muito na diabetes, muito, mesmo em termos internacionais, mas ainda há coisas que podem vir a ser feitas. E é que procurar essas coisas, colocar sempre o cidadão. Nós podemos, a um dado momento, ser diabéticos, termos esse cidadão como princípio e fim, como nós chamamos na universidade, ser o alfa e o ômega da centralidade da dignidade humana. E, portanto, finalizaria a minha intervenção desejando um ótimo debate de mesa redonda sobre estas temáticas. Muito obrigado pela vossa atenção.
Abrimos então a mesa redonda. Mariana, penso que está sem microfone. Agora sim, boa tarde a todos. Gostaria, antes de mais nada, de agradecer ao professor Henrique Lopes o convite para moderar esta conversa. E antes de mais nada, queria então dar as boas-vindas a todas as pessoas que participarão na mesa redonda e apresentar os nossos convidados também para quem nos está a ouvir. O meu nome é Mariana Almeida Nogueira, sou jornalista de saúde e é muito bom estar aqui a falar de alguma coisa que não seja a Covid. Portanto, passo então a apresentar quem tenho hoje aqui comigo, o professor Dr. Jorge Dores, vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Endocrinologia e Diabetologia Médica, professora doutora Helena Cardoso, representante do Steering Committee do projeto, diretora do Serviço de Endocrinologia do Centro Hospitalar Universitário do Porto e professora catedrática do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto. Temos também o professor Dr. João Raposo, presidente da Sociedade Portuguesa de Diabetologia, e neste caso está também a representação da Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal. A doutora Emiliana Querido, presidente da Federação Portuguesa da Associação de Pessoas com Diabetes, das Associações de Pessoas com Diabetes, peço desculpa. A professora doutora Catarina Lindert, presidente da Sociedade Portuguesa de Endocrinologia e Diabetologia Pediátrica, e por fim a doutora Sónia Duval, diretora do Programa Nacional para a Diabetes. Obrigada a todos por estarem aqui hoje para esta conversa. Antes de darmos início à conversa, queria só avisar que quem nos está a ver poderá colocar alguma pergunta que tenha eventualmente na secção de perguntas e respostas desta sessão. Pedia só que se calhar indicassem a quem se destina a pergunta especificamente e depois no fim, se tivermos tempo, então farei essas perguntas também. Vamos então dar início e porque hoje se falou aqui já muito de uma abordagem da diabetes tipo 1 direcionada especificamente para o doente e de forma a que a pessoa com diabetes tipo 1 possa ter o melhor tratamento possível, se calhar começaria por perguntar à doutora Helena Cardoso de que forma é que uma maior formação também a nível da medicina geral e familiar é que pode ajudar na identificação de alguns sintomas, no encaminhamento atempado para o endocrinologista e também evitar algumas crises agudas que tantas vezes são o primeiro sinal de alerta em crianças e jovens muitas vezes que têm diabetes tipo 1. Muito boa tarde, muito obrigada pela pergunta. Eu vou só pedir autorização, porque eu não posso deixar de mostrar aqui o meu enorme agradecimento à doutora Graça Freitas, por nestes momentos tão difíceis estar aqui presente connosco e aproveitar para agradecer tudo o que tem feito pela saúde dos portugueses. Muito, muito obrigada. Também queria agradecer, claro, todo o apoio da doutora Anabela Antunes, da editora, do Dr. Ricardo Batista Leite, que esteve presente em todos os plenários, nunca faltou, à professora Sónia Duval, que nos deu todo o seu apoio e colaboração também, a diretora do programa, muito, muito, muito obrigada. Claro que ao professor Henrique Lopes, ao pai, não é? Muito obrigada por me considerar a mãe, tenho muito gosto nisso, é um motivo de orgulho e estamos todos satisfeitos de finalmente podermos fazer este lançamento. E quero também transmitir ao doutor Adalberto Campos Fernandes e ao professor Tadeu Batelino, na verdade, de fazerem o prefácio desta obra, veio enriquecê-la imenso, aos membros do Steering Committee, do Think Tank, tudo pessoas que foram extremamente valiosas, e claro que também às empresas farmacêuticas que, sem intervirem minimamente, à Abbott, à Lilly, à Novo Nordisk, à Medtronic, à Roche e à Sanofi, que nos tornaram possível, do ponto de vista económico, este resultado sem haver qualquer interferência, como não poderia deixar de ser. E last but not least, desculpem o anglicismo, mas de forma alguma, a representante das pessoas para quem estivemos a trabalhar este tempo todo,
a doutora Emiliana Querido, que são exatamente as pessoas com diabetes tipo 1, e é para elas que estamos todos a trabalhar. E, na verdade, esta mensagem do professor Tadeu Batelino é uma mensagem enorme de esperança para todas as pessoas com diabetes tipo 1. Na verdade, não é a identificação nem o diagnóstico pelos médicos da medicina geral e familiar, de forma alguma o problema não é. Eles têm perfeita noção e estão muito bem informados dos sintomas de manifestação. A dificuldade é muitas vezes a pessoa não reconhecer, não ter ninguém conhecido que teve a doença e, portanto, haver alguma demora nesse aspecto, mas é muito claro que quanto mais informada estiver a população em geral, melhor é, mas na verdade não foi esse, nem faz essa parte das nossas recomendações. Por outro lado, por exemplo, como dizia o professor Henrique Lopes, identificar bem as pessoas com diabetes tipo 1 e termos um registro dessas pessoas, isso torna-se fundamental. E porquê? Porque se elas não estão identificadas, como é que nós podemos defender logo a recomendação número 1, que eu considero a mais importante de todas, não é? E o professor Tadeu Batelino bem o disse, garantir o acesso à inovação tecnológica para todas as pessoas com diabetes tipo 1. Eu dava só aqui uma parte, porque na verdade o Covid atrasou o lançamento deste livro. Mas, se por um lado atrasou, também evidenciou a importância da tecnologia. E ao longo deste tempo de atraso, ele veio reforçar todas as conclusões que nós já tínhamos tirado e todas as recomendações. A tecnologia é cada vez mais importante, teve um papel fundamental no acompanhamento dos doentes e aqueles que estavam mais evoluídos do ponto de vista tecnológico. E eu não posso também deixar de dizer aqui uma coisa que é muito importante, é que quanto mais avançada é a tecnologia, menos ela é dependente da diferenciação tecnológica do utilizador. E nós podemos comparar algo maravilhoso, que é, na verdade, o pâncreas artificial. O pâncreas artificial já existe, não é? Nós já temos acesso, ainda não é o pâncreas artificial ideal, mas é algo muito parecido. Ou um robô normal, ou uma máquina de lavar louça, que qualquer pessoa, por mais indiferenciada que seja, sabe pôr em movimento. E, na verdade, estas novas tecnologias, que são complexas, que são extremamente diferenciadas, são uma forma das pessoas com diabetes tipo 1 ficarem independentes, ficarem menos dependentes do Sistema Nacional de Saúde, ficarem menos sujeitas à discriminação e, inclusive, ser menos penoso para elas, ou ser mais fácil a integração, quer a nível profissional, quer a nível da escola. Aspectos muito importantes que também estão recomendados no consenso. Mas, na verdade, o professor Henrique Lopes esteve a enunciar os vários pontos do consenso, mas eu queria dizer que os 4 primeiros são de uma importância enorme. O acesso à inovação tecnológica, como o professor Tadeu Batelino falou, o acesso a dispositivos de monitorização contínua da glicose foi um avanço tecnológico brutal e tem ainda outra característica, é que a maior parte dos avanços tecnológicos são caros. E este é um dos poucos avanços tecnológicos que é eficaz, é seguro e é custo-efetivo o seu uso. O que é algo fantástico. Podemos já usar algo muito diferenciado, muito sofisticado e é custo-efetivo. E, finalmente, claro que é aquilo que é o nosso sonho, que é podermos disponibilizar sistemas integrados de perfusão subcutânea de insulina em articulação com a monitorização, o dito pâncreas artificial, que isso sim vai facilitar a vida a todos, aos doentes, aos pais dos doentes, que deixam de passar noites tormentosas com medo das hipoglicemias, às senhoras grávidas que têm um medo terrível que os seus filhos sofram o resultado da hiperglicemia, aquelas coisas pequeninas que todos nós damos como adquiridas e que são tão normais para todos nós, mas para uma pessoa com diabetes tipo 1 são tão difíceis de alcançar.
E, portanto, eu peço desculpa, alonguei na resposta, mas este momento é um momento de tal prazer, finalmente podemos lançar esta obra e podermos, de alguma forma, cumprir a nossa obrigação social, que é a obrigação que os cientistas têm, os médicos, os profissionais das diferentes áreas, fornecerem à tutela, fornecerem aos decisores políticos, na verdade, a matéria, a evidência científica que existe para a decisão política poder ser o mais acertada possível. É uma obrigação social de todos nós. Desculpe, Mariana. Não faz mal, Helena. Vou pegar aí vários pontos que tocou, que acho que são importantes e que me podem aqui direcionar para os outros participantes. Se calhar uma das coisas importantes que falava era a facilidade que estas tecnologias, apesar de serem muito evoluídas, encontram quando as pessoas têm de lidar com elas. Ia se calhar perguntar ao Dr. João Raposo, dado que na APDP há uma formação para famílias de crianças com diabetes e que utilizam este tipo de tecnologias, quais é que são os principais desafios de formar estas famílias, de as acompanhar? Se existe até um certo nervoso, porque eu lembro-me que uma vez falei com uma família de uma criança que havia quase um certo nervoso de estudar para o teste, para ter a certeza que conseguiam a bomba. Portanto, queria perceber quais é que eram assim os principais desafios de formar um doente e uma família de alguém que tem diabetes. Muito bem, então boa tarde a todos. Se me permitem um cumprimento mais genérico a todos, para ultrapassarmos também aqui o condicionalismo do tempo, mas devo dizer que é com todo o prazer que estou aqui com esta equipa toda, incluindo a doutora Graça de Freitas, pronto, que terá aqui uma menção sempre especial e, portanto, e a professora Sónia Duval, enquanto representante do Programa Nacional para a Diabetes, mas, enfim, tenho todo o gosto em estar aqui com todos. Mas tentando não me perder tempo, e nessa resposta à sua pergunta, vamos ver, a introdução da tecnologia é um pouco como a professora Helena Cardoso está a dizer, e a tecnologia vai evoluindo, e eu, como estou aqui nesta dupla representação entre a APDP, se repensem, a APDP é a Associação de Pessoas com Diabetes mais antiga do mundo, 95 anos. Há 95 anos, Portugal a ensinar insulina a pessoas onde o analfabetismo era de 90%, onde eram os diabéticos pobres, onde eram as pessoas mais carenciadas que recorriam a uma associação, e era possível ensinar com sucesso, com os recursos da época, que não têm nada a ver com os recursos de hoje em dia, que as pessoas dominassem o seu tratamento e tivessem os melhores resultados de saúde. Os tempos mudaram e nós, assim, alguns profissionais de saúde, que já estamos aqui há mais anos, temos às vezes a tendência de dizer, bom, isto hoje está de tal modo tão diferente que isto é uma facilidade para todas as pessoas. Mas para quem tem diabetes hoje em dia, isto continua a representar exatamente o mesmo peso da entrada na doença e o mesmo, quer dizer, se há uns anos atrás era aprender com uma seringa de vidro e como é que se esterilizava, e isso era muito pesado, hoje aprender uma bomba de insulina representa sempre algo que não era o normal da vida das pessoas. E, portanto, há um processo de ensino, e para isso, quando nós estamos aqui a falar dos recursos que são necessários, é necessário recursos dos profissionais de saúde para fazerem este ensino. É preciso que as pessoas estejam envolvidas no seu processo de tratamento, porque temos de ter certeza que as pessoas tiram uma melhor utilização dos seus recursos. Isto não é exatamente igual quando dizemos as pessoas vão colocar um pacemaker. Pronto, há todo um processo de explicar o que é um pacemaker, mas depois a pessoa tem muito pouca interferência na sua manutenção e naquilo que tem a ver com o pacemaker. O sistema de tecnologia que estamos aqui a falar não representa isso. Não sei se queremos isso ou não é o ponto da situação neste momento, e portanto se queremos ter a capacitação das pessoas, a corresponsabilização das pessoas, este processo de ensino é importante, é fundamental, e é isso que nós temos, enquanto profissionais de saúde, ter programas de educação adaptados a todas as pessoas. E, portanto, aquilo que eu não gosto normalmente de ouvir é dizer aquela pessoa não está capaz de ter uma bomba de insulina, não está capaz de ter uma monitorização porque não percebe nada. Aquilo não percebe nada tem muito a ver com a nossa incapacidade de termos os recursos disponíveis para incluir a pessoa no seu processo. Ou seja, nós não podemos ter aqui uma visão formatada, e isso às vezes é a confusão que se faz quando falamos de programas de educação estruturada, em que dizemos que isto é one size fits all. E nós não podemos ter este tipo de abordagem, não temos que ter este tipo de abordagem, e cada vez mais é possível incluir todas as pessoas desde que percebamos o que é que ela sabe, o que é o seu desejo, qual é a sua motivação, e percebemos que realmente a diabetes, enfim, e a diabetes tipo 1, que estamos aqui a falar hoje especialmente, é uma diabetes que nesta altura é uma condição para toda a vida. Há processo de aceitação de doença, há processo de adaptação de doença, as pessoas não estão todas na mesma fase,
Nós temos hoje recursos para perceber em que fase é que as pessoas estão, temos recursos para adaptar a educação, temos recursos para fazer o acompanhamento adequado destas pessoas e temos os recursos para também dizer às pessoas e negociar com as pessoas que, olha, nesta altura se calhar precisamos fazer uma pausa, por exemplo, do uso de uma tecnologia. Algo que a mim não me choca nada, porque a pessoa pode estar cansada, como pode estar cansada de muitas outras coisas. E nós temos que estar disponíveis para aceitar se esse é o melhor recurso naquele momento. E, portanto, a medicina baseada na pessoa não significa só dar tecnologia, significa realmente incluir a pessoa e aceitar a pessoa nas suas decisões e eu fazer o acompanhamento adequado daquilo que a pessoa necessita e que é o melhor para ela naquele momento. E é isto, e por isso eu não gostava muito que a ideia do consenso estratégico nacional para a diabetes tipo 1 tivesse exclusivamente um foco na tecnologia, porque é fundamental para Portugal ter um foco na tecnologia neste momento, mas a tecnologia nunca será a solução de todos os problemas da diabetes tipo 1 se não tivermos as equipas de saúde devidamente treinadas e equipadas e o envolvimento das pessoas com diabetes, dos cuidadores e do resto da comunidade para que tudo isto funcione numa única só voz. E a importância de estarmos aqui a falar da diabetes tipo 1 é para percebermos também que estamos a diferenciar pelo menos dois tipos de doença que são completamente diferentes, com necessidades diferentes e, portanto, é importante termos estes momentos como o dia de hoje aqui para fazermos esta chamada de atenção. Bem, obrigada. Em relação, o doutor falou em momentos críticos e as pessoas terem alguma fadiga quase da terapia da própria doença, e em relação a isto gostaria de perguntar à doutora Catarina Limbert como é que se lida com o momento da adolescência, se calhar da passagem da infância para a idade adulta, em que já há tantas mudanças na vida de uma família, de que forma é que, não sei se também recorrendo à tecnologia ou também a outros profissionais de saúde além dos médicos, se tem que haver um acompanhamento mais específico nesta fase das pessoas com diabetes. O microfone não está ligado, Catarina. Então, Mariana, muito obrigada pela pergunta e antes de responder, deixe-me fazer aqui só um breve agradecimento a todos aqueles que participaram neste extraordinário projeto, especialmente aos dois grandes impulsionadores, ao professor Henrique Lopes e à professora Helena Cardoso, sem os quais esta ideia nunca teria tido a possibilidade de avançar, a todo o Steering Committee, obviamente, todos aqueles que representaram as crianças e os jovens e os adultos com diabetes tipo 1, e foi um privilégio para mim poder estar nesta reflexão conjunta, que não é mais um think tank, é uma reflexão conjunta, e poder representar os profissionais, os médicos que tratam as crianças e os adolescentes e os jovens que sofrem de diabetes tipo 1, porque é realmente a população pediátrica e jovem que é mais afetada realmente por esta doença crónica. Delinear estratégias à volta de uma doença crónica que muitas vezes não é, as pessoas não têm a literacia suficiente para a distinguir da diabetes tipo 2, como o professor João Filipe Raposo já disse, são doenças completamente distintas, só isso já é fundamental. Por outro lado, através destes consensos, estamos a criar pontes fundamentais com os nossos decisores políticos, e por isso eu agradeço imenso à doutora Graça Freitas a sua presença, é fundamental, e à doutora Sónia Duval, que tem feito um trabalho extraordinário no Programa Nacional da Diabetes, e é destas pontes que vão nascer resultados que eu penso que serão muito frutíferos nos próxima década. Para responder à Mariana, em relação à adolescência, sim, é um momento crucial, extremamente difícil, já per si é uma fase complicadíssima do desenvolvimento pessoal e físico, intelectual dos jovens, e quando sofrem com diabetes tipo 1 é um acrescento muito, muito penalizante. São muitas vezes os adolescentes adquirem a diabetes nessa idade. O que acontece é que é muito fácil negar a doença, é muito fácil criar situações à volta deles de bullying, é muito fácil entrar em depressão, é muito fácil fecharem-se. Aqueles que já vêm com a diabetes desde
infância e que chegam à adolescência já cansados desta doença crónica muito martirizante, reagem também muito mal e têm reações que nos obrigam a ir buscar elementos de uma equipa multidisciplinar que é sobretudo a psicologia, muitas vezes a pedopsiquiatria. Cada vez mais notamos, pelo menos na minha unidade e na minha equipa técnica, que é um elemento, o apoio psicológico é fundamental e tem resultados muitíssimo positivos e é uma luta para nós conseguirmos ter elementos suficientes dessa área nas nossas equipas multidisciplinares. Obrigada. Em relação, portanto, à questão dos adolescentes, se calhar desenvolverem a doença precisamente nessa altura e de haver quase um desconhecimento nas escolas, gostaria de perguntar à doutora Sónia Duval, em relação, se calhar, a uma maior formação que deveria existir a nível de escolas e de outras estruturas-chave na comunidade, que possa não só aumentar a literacia em relação à diferença do que é diabetes tipo 1, o que é diabetes tipo 2, e baixar aqui, deitar abaixo alguns muros que possam existir, não só na escola, mas até se calhar num primeiro emprego, ou em seguintes, porque há muita gente que ainda não percebe as implicações que esta doença crónica tem. Não sei, a nível de formação, o que é que considera que é essencial e de ações de sensibilização na comunidade. Olá, boa tarde. Não posso deixar de cumprimentar publicamente a Sra. Diretora-Geral da Saúde e agradecer-lhe a presença e a doutora Anabela Antunes e nas suas pessoas cumprimentar todos os que estão a assistir, todos os presentes e depois felicitar por este trabalho, em particular, todas as pessoas envolvidas, em particular o professor Henrique Lopes e uma palavra também muito especial para a professora Helena Cardoso, que desde o início do projeto foi assim uma grande dinamizadora e deste trabalho. E também realçar aqui o papel importante das associações de pessoas com diabetes e aqui também representadas pela doutora Emiliana Querido. Eu devo dizer que estamos aqui no meio de um grupo de pessoas que estão todas cheias de boa vontade, de amigos que querem tentar ajudar a resolver, a melhorar tudo o que é a qualidade de vida das pessoas com diabetes tipo 1. E finalmente não posso deixar de agradecer a oportunidade de nós participarmos neste projeto, quer no think tank, quer agora no lançamento deste consenso. E de facto o programa revê-se aqui na maior parte do que são na generalidade destas conclusões e portanto acaba por nos fornecer algo que ajuda, que nos apoia quando tomamos decisões, porque sabemos que aqui temos um consenso alargado e ajuda-nos bastante. E na verdade muita coisa aconteceu desde que se começou a preparar este consenso e estamos a falar dos últimos 3 anos, portanto quando vamos a ver aconteceram uma série de coisas, mas para lhe responder exatamente ao que estava a perguntar, e nomeadamente nesta parte da formação e dos conhecimentos sobre a diabetes tipo 1, em particular nos jovens, em 2019 foi lançado um manual sobre diabetes tipo 1, quer para profissionais de educação, quer para profissionais de saúde, e aqui estávamos muito a falar das equipas de saúde escolar, mas isto foi um projeto que envolveu inúmeros profissionais do país e que no fundo se destina precisamente na comunidade escolar a haver uma maior integração, maior inclusão das pessoas com diabetes tipo 1, porque é suposto fazerem todas as atividades como todas as outras crianças. E isto também vai ajudar a formação dos profissionais de saúde em geral, dá ferramentas para as pessoas, houve ferramentas que foram feitas para a própria comunidade, para as pessoas da escola, para os colegas e, portanto, tentar aqui aumentar a literacia ao máximo. E foi regulamentado, portanto, houve um despacho conjunto da saúde e da educação para regulamentar este apoio. Há uma articulação muito mais fácil agora com o Programa Nacional de Saúde Escolar e com as equipas de saúde escolar, portanto eu diria que neste aspecto temos estado a progredir. Houve aqui a pandemia que se calhar atrasou algumas coisas, mas portanto houve de facto aqui avanços, digamos assim, e que foram positivos. Muito bem. Aqui falamos um bocadinho, lá está, da educação dos terceiros, dos que não têm a doença. Em relação às pessoas, portanto, às famílias que se deparam com este problema, a doutora Emiliana Querido,
Não sei até que ponto é que a formação pelos pares ou a criação quase de uma figura, de uma espécie de padrinho que ensine aos novos o que é que os antigos já vivem, se é uma realidade que já existe ou que deveria existir, o que é que sente também desse contacto que tem com as pessoas com diabetes? Antes de mais, boa tarde a todos mais uma vez. Eu não poderia deixar, obviamente, de agradecer ao Dr. Henrique Lopes e à doutora Helena Cardoso realmente a força com que andaram com este projeto para a frente e com que se entregaram a esta nossa causa. Queria deixar também um cumprimento muito especial à doutora Graça Freitas pela presença. Para nós, pessoas com diabetes, é muito importante senti-la perto, assim como todos os colegas de painel que desempenham e desempenharam neste projeto um papel fundamental. Queria também dizer, antes de responder à sua pergunta, que subscrevo integralmente o que já foi dito até agora, principalmente as palavras do Dr. João Raposo, porque é mesmo assim que nós, pessoas com diabetes, sentimos que as coisas acontecem e devem acontecer. Em relação à sua pergunta, e também andando um bocadinho rapidamente para dar espaço a que todos possam fazer a sua intervenção, é muito importante a ajuda entre pares e a ajuda multidisciplinar na diabetes. Existe, desde há alguns anos, esta parte, grupos de pessoas com diabetes, grupos de pais de pessoas com diabetes, de familiares, e é muito importante, de facto, a partilha de experiências e de conhecimento. A Mariana falava, os mais velhos ensinarem aos mais novos, partilharem experiências, também entre pais é muitíssimo importante. A partilha na diabetes é muito importante, não só entre pares, mas também entre atores que lidam todos os dias com a doença, entre a escola e as famílias, entre os profissionais de saúde e os doentes, entre as associações e as instituições decisoras. A diabetes, como diz aqui o lema atrás de mim, que eu estou no escritório, não podia deixar de o focar, a diabetes diz respeito a todos. E daí ter sido muitíssimo importante este projeto e ser um instrumento muito valioso para que se possa ver a diabetes de forma diferente, com uma atenção muito especial, e de facto os doentes têm de ter uma palavra, quer na responsabilização, mas também na participação da gestão da sua doença, e daí as recomendações que saíram deste trabalho serem muitíssimo importantes e serem um pontapé de saída para depois irmos ainda mais além, não é? Podemos sempre ir mais além. Da parte da Federação, nós privilegiamos o contacto mais próximo, não é? Nós representamos as associações locais que fazem um trabalho excelente de proximidade com as famílias, com as pessoas com diabetes, com os profissionais de saúde também dessas pessoas, e que se envolvem muito também na vivência dessas pessoas, e é fundamental haver o conhecimento e a comunicação. Por isso é uma doença que é tanto melhor cuidada, gerida, quanto maior a comunicação entre os intervenientes, isso sem dúvida. Esta gestão da doença, agora aqui transposta também para o lado mais clínico, Dr. Jorge Dores, não sei de que forma é que pode ser melhor gerida também pelos próprios profissionais de saúde, por exemplo, na prescrição de determinadas terapias que, pelo custo associado que têm, podem incutir aqui um maior stress em alguns doentes, ou mesmo na necessidade de serem seguidos por muitos profissionais, porque a diabetes depois pode dar origem a outras complicações de saúde no futuro. Como é que se faz esta gestão também do ponto de vista dos médicos? Estás sem som, Jorge. Tens que ligar o microfone.
Então, muito boa tarde a todos. Queria formalmente cumprimentar na pessoa da doutora Graça Freitas e da doutora Anabela Antunes todos os presentes, e por muitas referências que se faça à doutora Graça Freitas, são de inteira justiça, e aproveito também o ensejo para felicitar, congratuá-la por esta e solidarizar-me com toda esta gestão que tem feito, e que, oxalá, continue a correr bem. Também, na qualidade de representante da Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo, quero dizer que a minha tarefa aqui estou, de facto, em representação da continuidade da sociedade, das direções da sociedade, porque foi a direção anterior da sociedade anterior que abraçou este projeto, com o qual esta direção também está completamente solidária e disponível para que este processo continue para além do livro, que espero eu que não continue e que não se fique apenas pelo livro, e continuemos a trabalhar no sentido de que estas estratégias deem frutos. Relativamente à pergunta que me faz, a gestão farmacológica das pessoas com diabetes tipo 1, clássica, olhando para a terapêutica pura da diabetes, que será a insulina, o problema do preço não se coloca, porque a insulina tem uma comparticipação a 100%. Agora, de facto, a diabetes tipo 1, infelizmente, não está só associada à hiperglicemia. Está associada muitas vezes à hipertensão, ou à elevação do colesterol, e como eu às vezes costumo dizer, sendo uma doença crónica, infelizmente esta doença ninguém lhe pode tirar. Portanto, se o doente viver o tempo que tem direito, o facto de já ter uma doença crónica, infelizmente não o isenta de poder vir a ter outras doenças. E aí somam-se várias doenças em que a medicação já poderá ser mais cara. Frequentemente, os doentes, por pobreza envergonhada, dizem que tomam, mas depois acabam por nem levantar as receitas, e precisamos estar atentos a isso, e cada vez é mais fácil, uma vez que temos neste momento ferramentas informáticas através da prescrição, que conseguimos ver se o doente levantou ou não levantou as receitas, e obviamente isto precisa de ser uma conversa aberta, franca, com doentes que nós somos quase irmãos mais velhos, ou pais, segundos pais, sobretudo, estou a falar já da minha idade, que já tenho doentes com muitos anos de evolução, e que muitas vezes acabamos por conhecer o ambiente familiar e pessoal, e conseguimos, com a empatia que conseguimos trazer a estes doentes, conseguimos que o doente acabe por confessar as suas dificuldades económicas e tentamos poder ajudar. Mas, de facto, a diabetes pode ser um fardo em termos de custos, sobretudo se estiver associado a outras patologias. Além do fardo dos custos, falávamos no início, dizia a doutora Helena Cardoso que este fardo pode ser um bocadinho levantado, não falo dos custos, mas da intensidade da terapia, lá está, através da introdução da tecnologia. E uma das recomendações apresentadas no Consenso Nacional para a Diabetes tipo 1 é precisamente garantir o acesso de todas as pessoas a dispositivos de monitorização contínua da glicose e de perfusão subcutânea contínua de insulina. Isto atualmente acontece nas pessoas até aos 18 anos, e gostava de lhe perguntar, doutora, até que ponto é que o próprio tratamento da doença poderia evoluir e ser diferente se todas as pessoas tivessem um acesso gratuito a estes dispositivos mais tecnológicos? Qual a importância desta alteração? Claro que isto aqui é intervir a montante. É intervir a montante e é evitar o drama, que é as complicações da diabetes, o pé diabético, as amputações, a cegueira, as complicações cardiovasculares, não é? Não falando já das complicações agudas e do drama e da disrupção familiar que o diagnóstico de uma diabetes tipo 1 provoca, divórcios, as mães aflitas e ansiosas quando deixam os filhos na escola, e sabermos que com as novas tecnologias
Em 2000, a Federação Portuguesa das Associações de Pessoas com Diabetes lutava pela comparticipação da picada capilar. Isto avançou imenso. E mesmo ao longo deste consenso, tudo avançou. A Federação foi reativada e eu até depois pedia à professora Sónia Duval que me ajudasse, porque é muito agradável quando nós estamos a fazer um processo, notamos que o próprio processo em si está a dar os seus passos. Mas, na verdade, intervir a montante, dar autonomia com a monitorização contínua, a informação que se dá à pessoa com diabetes e aos seus familiares é enorme. E já disse anteriormente, é custo-efetiva. Quando nós nos aproximamos do pâncreas artificial e quando nós temos, como o professor Bacalino dizia, a inteligência artificial que é usada na associação com o sistema perfusor e com a informação que a monitorização dá, nós conseguimos que a gestão da glicose, que é tão complexa, seja feita se evitem as hipoglicemias, se evitem as hiperglicemias, temos o controle quase perfeito, não é? Aliás, muda-se o paradigma. Nós dávamos sempre a mesma insulina para a noite. A insulina era sempre a mesma. E depois os médicos queriam que a glicemia fosse sempre igual. E os doentes diziam, doutora, eu fiz exatamente a mesma coisa e nunca está igual. Claro que não, porque agora com o pâncreas artificial, nós constatamos que durante a noite as doses de insulina mudam todas as noites e têm que ser diferentes. E, portanto, só um sistema inteligente desta forma é que vai conseguir, ainda não de uma forma perfeita, mas de uma forma muito superior, substituir o pâncreas que todos os que não temos diabetes têm. E, portanto, isto é dar poder, dar autonomia à pessoa com diabetes e é, a montante, evitar todos esses problemas que depois vão ser pagos muito caros, são pagos muito caros pela família, pelos próprios, pela qualidade de vida, todos estes problemas da adolescência que foram aqui falados e que, portanto, nós agora queremos que sejam evitados para nunca mais verificarmos as situações que infelizmente ainda acontecem nos nossos hospitais e que nós de forma alguma queremos assistir. Mas eu, se me autorizasse, Mariana, passava a palavra à professora Sónia Duval para ela me ajudar, porque na verdade ao longo deste tempo as coisas mudaram e já houve passos e estamos muito melhores do que estávamos quando começamos a projetar isto. É verdade, professora Helena. E de facto, eu agora estes últimos dias fui voltar a olhar para o que era o consenso e nós temos aquela sensação de que as coisas não avançam porque queremos que seja tudo muito rápido, mas na verdade aconteceu muita coisa nos últimos anos, não é? Tivemos novas insulinas, os análogos de segunda geração, quer da ação curta, quer da lentos, tivemos a monitorização flash da glicose, já a monitorização contínua em tempo real em Portugal, embora ainda não esteja comparticipada, e nas bombas de insulina, eu quase queria dizer que isto é uma boa novidade. Não é uma boa novidade, é algo que está a acontecer. Nós até 2019 cobrimos os jovens até aos 18 anos, que eram elegíveis. E daí para cá começámos cada vez mais a cobrir os adultos. Não é que os adultos já não tivessem direito às bombas de insulina, já tínhamos um número limitado, mas nos últimos 2 anos esse número foi muito alargado. Inclusive no orçamento do ano passado, estava previsto que todos os adultos, todas as pessoas, independentemente da idade, desde que tivessem indicação, tinham direito a colocar uma bomba de insulina. Infelizmente tivemos uma pandemia e, portanto, não conseguimos colocar a todas as pessoas que tínhamos em lista de espera. Mas, portanto, isto para vos dizer que hoje em dia já não temos essa limitação quando fazemos a contagem das necessidades. Portanto, todas as pessoas que estão inscritas em lista de espera são consideradas. Agora, se calhar precisamos de aumentar aqui um bocadinho a capacidade humana para aumentar a rapidez deste processo. Temos uma pandemia que nos tem dificultado um bocadinho, mas, portanto, esta acessibilidade aos adultos é uma realidade hoje em dia, portanto, e esta foi uma das grandes novidades. Falta-nos agora este salto aqui para o pâncreas artificial que tão reclamado é. E, na verdade, eu acho que não estou a cometer nenhuma inconfidência, que nos últimos 2 anos e meio, e há aqui várias pessoas que têm participado neste processo, temos feito um longo processo para que isto venha a ser possível, digamos, a curto, médio prazo. Desde um anúncio internacional para virem empresas para Portugal para haver registros, avaliações do Infarmed,
um acordo quadro que a SPMS republicou e que nós andámos a rever os vários dispositivos e tentámos que fosse o mais inclusivo possível, pareceres de tutela, etc. Portanto, tem havido aqui um longo trabalho de bastidores que ainda não tem frutos visíveis, mas que no futuro o que pretende é mesmo isso, é passarmos a incluir dispositivos integrados com monitorização contínua, portanto estes que são o mais próximo do pâncreas artificial. Estamos a falar do que hoje em dia está aprovado e que estão dentro dos melhores do mundo, portanto estamos a tentar incluí-los no programa de dispositivos de perfusão subcutânea contínua de insulina, portanto com participados, e os dispositivos sem tubo. Não vamos dizer que isto vai ser de um dia para o outro para toda a gente, mas, portanto, estamos a tentar que eles comecem a entrar no programa. E, portanto, eu diria que, de facto, muito trabalho tem sido feito, há aqui um longo caminho, há ainda muito para conseguirmos, mas de há 3 anos para cá, de facto, houve uma grande evolução. Não podemos deixar de agradecer à professora Sónia Duval todo o esforço enorme que tem feito, a sua capacidade de diálogo, a sua abertura em prol do programa e, em última análise, em prol das pessoas com diabetes. Muito obrigada, Sónia. E eu devo dizer que tenho que agradecer a todos, porque, na verdade, o programa acabamos por ser todos nós, não é? E temos tido a participação, eu diria que de todas as pessoas que aqui estão da área da saúde, pelo menos, mas muitas mais. Portanto, obrigada a todos. É com certeza um esforço no sentido da tecnologia, e agora gostava de perguntar à doutora Emiliana Querido e ao doutor João Raposo, que contactam mais diretamente, se calhar, com as famílias e com realidades muito diferentes entre si, se a nível, por exemplo, da questão do estigma no trabalho, se é uma coisa que sentiriam a necessidade de existir um certificado de doente crónico ou algo que ajudasse estas pessoas a poderem, quando deixam de estar protegidas pela família e passam a criar a sua própria família, não ter este medo constante de perder o trabalho e a forma que também têm de pagar certos tratamentos, digamos assim, enquanto eles têm de ser pagos. Não sei quem é que prefere... O doutor João Raposo me deixar começar. Eu aproveitava, porquê, Mariana? Porque eu sou uma pessoa que tem diabetes, portanto conheço bem a realidade do emprego, a realidade da escola, e portanto posso lhe dizer que ter um certificado não sei o que é, não percebi muito bem o que é que queria dizer com esse ter um certificado, para começar. Porque mais do que as pessoas com diabetes se apresentarem como capazes de desempenhar uma função específica com sucesso, de ter uma integração com sucesso nos meios em que trabalha, em que estuda, mais importante do que isso é fazer a educação de quem nos está à frente. É empregar. Mais importante é isso. Portanto, ainda existem muitos tabus para desmistificar, ainda há muito trabalho a fazer na educação para a saúde, porque quanto mais a sociedade estiver aberta e existir mais informação, as coisas são muito mais fáceis. Quando existe essa abertura por parte dos empregadores, por parte da escola, os diabéticos conseguem integrar-se com muita facilidade, sem qualquer tipo de preconceito, de estigma, porque isso só acontece quando realmente não há conhecimento, não é? E eu posso falar na primeira pessoa, aproveita a deixa da Mariana e falo na primeira pessoa, porque eu fui diagnosticada com diabetes tipo 1 em adulta. E, portanto, eu consigo perceber perfeitamente como é que as pessoas que não têm diabetes e que não sabem do que é que se trata, diabetes tipo 1, pensam. Portanto, para mim foi relativamente fácil compreender porque é que as pessoas reagem dessa maneira, exatamente porque não têm informação. Obviamente que também senti na pele algum tipo de preconceito por esse desconhecimento, e é muito importante nós passarmos a mensagem, quer aos empregadores, aos professores, à sociedade em geral, mas também às próprias pessoas com diabetes, de que
têm de ser elas também veículo dessa informação. Nós temos de perceber que não é... não podemos ser nós a criar o próprio estigma de termos uma doença crónica. Obviamente que todos nós desejaríamos não ter esta condição, mas uma vez que a temos de saber também comunicar, explicar, termos abertura, para podermos também poder usufruir da tecnologia que está ao nosso dispor. A relação com o médico que nos segue tem de ser o mais aberta possível, para que o médico também nos possa ajudar, e nesse sentido há um trabalho ainda muito importante a fazer para a sociedade em geral, a começar nas escolas e a acabar em toda a sociedade civil, que é a informação, e é isso que os diabéticos pretendem, porque quanto mais a sociedade estiver informada acerca de nós, é só vantagens para um futuro, não é? Para eles próprios começam realmente a olhar para a diabetes como algo que diz respeito a todos, a todas as famílias, não é? Mas também facilitar a vida àqueles que já vivem com essa condição. Portanto, esse certificado que diz não me parece fazer sentido. Eu não percebi muito bem a que tipo de certificado é que a Mariana se estava a referir. Quase um certificado que faça a necessidade de ir a X consultas por semana, ou justificar algum tipo de absentismo que possa existir. Mas já explicou bastante bem. Creio que não é por aí, Mariana, creio que não é por aí. Creio que não é por aí, não. E com certeza o Dr. João concorda consigo também, não sei. Bom, também não acho que passe por certificados, poucas vezes passa por papéis, registros, leis, passa muito por aquilo que nós temos estado aqui a falar, que é o papel da sociedade e qual é a relação da sociedade com todos os seus elementos, tenham diabetes, tenham outras patologias. O estigma existe na diabetes e de uma maneira geral, porque é aquela doença que é silenciosa, é silenciada, mesmo quando aquilo que nós dizemos, a diabetes existem muitas pessoas com diabetes em Portugal, pronto, e depois isto e associamos imediatamente vergonha, culpa, responsabilização, por causa do padrão alimentar, por causa da obesidade, por causa de várias razões, e é tal confusão entre a diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2 que ficam muitas vezes dentro deste mesmo saco. O estigma existe também por razões históricas e, portanto, nós também não podemos negar a história. Quer dizer, hoje a vida das pessoas com diabetes tipo 1, que são aquelas que nós estamos aqui a falar, é consideravelmente diferente da vida das pessoas com diabetes tipo 1 há 20 anos atrás ou há 30 anos atrás. E muitos dos aspectos regulamentares não refletem estas mudanças que ocorreram recentemente. Exato. E estou a falar dos seguros de vida, estou a falar do acesso a algumas profissões que são baseadas muitas vezes em tabelas e em dados dos anos 50, 60 e numa loucura de informação vamos aos anos 70 para dados de sobrevida. E, portanto, há um desconhecimento de vários elementos da sociedade que depois condicionam todo o comportamento que continuamos todos a ter. Há desconhecimento por parte das equipas escolares, por parte das equipas profissionais, que criam um estigma mesmo quando não o querem criar. Quando eu tenho uma professora que me diz com a melhor das intenções, eu até arranjei ali um sítio na despensa onde o menino pode lá ir fazer a sua injeção de insulina. Ela está a achar que está a fazer o melhor do mundo para a criança não poder fazer, para não estar a fazer injeção à frente. O que até, em alguma situação, poderia... A criança, nem todas as crianças têm que fazer injeção à frente uns dos outros. E, portanto, e é isso que tem que se aprender também. Nós não temos que dizer que o comportamento de cada um tem que se mostrar na sua totalidade a todos em todo momento. Mas tem que se dar a oportunidade de conhecer o que é que a pessoa deseja em cada momento e dar-lhe as condições para que isso aconteça. E essa é a responsabilidade da sociedade. E é esse o nosso papel enquanto elementos das equipas de saúde, enquanto sociedades científicas, enquanto associações de doentes, enquanto pares, é de criar as condições na sociedade para tratar o melhor possível as pessoas, incluí-las na sociedade, porque cada vez mais a vida das pessoas com diabetes, como noutras doenças crónicas, é cada vez mais parecida com a vida das pessoas que não têm diabetes. Infelizmente, os dados mostram que isso ainda não é assim. Também não podemos banalizar, porque depois o discurso às vezes é da banalização. E o que a Mariana estava a dizer é, mas as pessoas precisam ter acesso às consultas, precisam ter acesso ainda a alguns padrões de cuidados.
Mas isso não devia ser por causa da diabetes, deve ser porque uma sociedade que é inclusiva respeita as necessidades de saúde de todos os elementos. Eu não preciso de ter algo a dizer que eu tenho diabetes, ou que tenho hipertensão, ou que tenho alguma coisa, quer dizer, numa sociedade de responsabilização do cidadão. E, enfim, e aí há aspectos culturais que são muito diferentes, quer dizer, países nórdicos, sociedade americana, quer dizer, eu acredito, se alguém me disser vai à consulta médica, acredita que a pessoa vai à consulta médica. Em Portugal é preciso a justificação à entrada, é preciso o carimbo porque não fez o carimbo, é preciso ainda, quer dizer, ainda vivemos numa sociedade que não acredita nas pessoas. Ainda hoje estava aqui num curso onde dizíamos um doente, uma pessoa com diabetes entra num hospital e a equipa de saúde, muitas vezes se não é a que a acompanha, não acredita que a pessoa é capaz de tomar conta de si. Ela não entrou por descompensação da diabetes, ela tem diabetes, mas continua a ser uma dificuldade acreditar que aquela pessoa está capaz de tratar de si melhor do que muitas vezes o resto dos profissionais de saúde lá estão. E são estes aspectos que têm que ser considerados quando estamos a falar de estigma e do desafio que isto representa para a sociedade. Mariana, eu posso só acrescentar uma coisa? Pode. Temos que distinguir bem a diabetes tipo 1 da diabetes tipo 2. É que a diabetes tipo 2 assambarca quase o termo diabetes. E nesta relação do patronato / chefias de serviços com a pessoa com diabetes tipo 1, que geralmente é jovem, quando a pessoa com diabetes tipo 1 jovem manifesta alguma dificuldade, por exemplo, em controlar a sua diabetes fazendo turnos, fazendo noites, se o chefe ou o patrão também é diabético, e a palavra diabetes aqui para ele aplica-se a todos, mas é uma diabetes, por exemplo, faz apenas metformina, que é um fármaco que se faz no início, ele diz como é que tu queres ser dispensado a fazer noites, porque eu sou diabético e também as faço. Isto é, a palavra é a mesma, mas as doenças, apesar de terem em comum um nome, é importantíssimo distinguir que a diabetes tipo 2 e tipo 1, pelo menos tipo 2 numa fase inicial da doença, têm comportamentos completamente diferentes. Portanto, a formação e a informação dos doentes é fundamental sem a necessidade do tal papel. Deixa-me só dizer aqui uma coisa, porque o doutor já estava aí a falar, e temos dito muitas vezes isto, que isto é uma doença das crianças, dos jovens, mas felizmente que as pessoas com diabetes tipo 1 vivem toda a sua vida, eventualmente uma esperança de vida ainda hoje pode estar ainda ligeiramente diminuída em relação à população em geral, e isso está demonstrado ainda em muitos países, mas é uma doença que vive toda a vida com as pessoas, e portanto, enfim, serão sempre, enfim, na idade pediátrica, a maior parte das crianças tem diabetes tipo 1 e uma minoria em Portugal, felizmente, tem diabetes tipo 2, e depois, a partir da idade adulta, isto começa-se a inverter e a diabetes tipo 2 representa aquilo que o Dr. Jorge Lois estava a falar, que é a avalanche, mas isso faz com que fique uma minoria de pessoas com diabetes tipo 1 em idade adulta, em pessoas já na idade sénior, nas pessoas mais avançadas com diabetes tipo 1 que existem e que parece que ficam completamente submergidas pela avalanche. Estamos aqui a aproximar-nos do fim, mas já que estávamos aqui a falar desta disparidade de proporções e de idades, queria só perguntar à doutora Catarina Limberto se é uma coisa que também sente quando as famílias chegam e se na idade pediátrica há uma necessidade de também formar os pais para estarem preparados para o que aí vem e a necessidade eventualmente dos filhos um dia terem de explicar estas coisas que se calhar não têm de ser explicadas. Sim, é uma peça fundamental a formação e a literacia. Nós temos que apostar muito na literacia em saúde e especialmente na literacia em diabetes e especialmente na literacia em diabetes tipo 1. E estas distinções, se não existirem, as cabeças das pessoas vão estar sempre muito confusas, porque já todos percebemos que o bolo da diabetes é gigante e a diabetes tipo 1 é apenas uma pequena parte, mas é uma pequena parte muito, muito importante e muito pesada na sociedade e para quem sofre desta doença. A formação, as famílias e os cuidadores, na minha opinião, e penso que todos aqui, fazem parte da gestão integrada da diabetes, ou seja, nós não podemos tratar diabetes tipo 1, de uma criança, de um jovem, de um adolescente, se não incluirmos as famílias e os cuidadores e não os formarmos ao máximo, ou seja, eu tento sempre ensinar ao máximo as famílias e as crianças aquilo que eu sei, e eu sei que eles vão absorver tudo.
E quanto mais ferramentas eles tiverem, e atenção, não são só ferramentas tecnológicas, as ferramentas tecnológicas são fundamentais, mas as ferramentas de conhecimento e do autoconhecimento são fundamentais. E por isso eu sublinho tudo o que tem sido dito até aqui, portanto, que este estigma tem que desaparecer e a base para esse desaparecimento é a literacia, é a educação, é o conhecimento, é tomar consciência desta doença particular, que começa muito cedo, cada vez mais cedo. Nós temos cada vez mais crianças mais pequenas a manifestarem diabetes tipo 1. Agora, durante a pandemia, notámos também um aumento da incidência da diabetes tipo 1, não casos mais graves, mas o maior número, e em idades muito jovens. E, como já disse o Dr. João Raposo, isto vai acompanhá-los ao longo da vida. Portanto, o investimento na gestão da diabetes, nos cuidados da diabetes, tem que incluir as famílias e a formação das famílias e dos cuidadores. É verdade. Obrigada, doutora. Então, não sei se mais alguém quer acrescentar alguma ideia fundamental, se não daria por encerrada esta conversa também para que a doutora Graça Freitas possa dar-nos aqui uma mensagem de fecho e conclusão. Muito obrigada. Sim, julgo que não há questões. Passamos agora ao encerramento da sessão pela digníssima senhora Diretora-Geral da Saúde, doutora Graça Freitas. Tenho que pôr o meu aqui, não? Já conseguimos ouvir. Quer falar aqui? Não. Não ouço nada. Já estamos a ouvir. Já? Já. Muito bem, muito obrigada. Muito boa tarde a todos e a todas. Eu creio que tem que ser breve, porque creio que há um acontecimento hoje às 8 horas que vai mobilizar muita gente. E, portanto, terei que fazer tudo para terminar antes. De qualquer forma, não posso deixar de cumprimentar a doutora Anabela Antunes, diretora da Universidade Católica Editora, de cumprimentar também o professor Ricardo Batista Leite, o professor Adalberto Campos Fernandes, o professor Tadej Batelino, os progenitores, obviamente, o professor Henrique Lopes e a professora Helena Cardoso, a quem muito agradeço a amabilidade que teve para comigo, os membros do painel, e aqui, se me permitem, eu também tenho que fazer uma menção especial à nossa professora Sónia Duval, que tem sido, de facto, inexcedível na sua dedicação à causa da diabetes. Cumprimento também as pessoas com diabetes e todos que nos acompanham. É, de facto, um privilégio encerrar a apresentação do estudo que foi designado por Consenso Estratégico Nacional para a Diabetes Tipo 1 e que foi desenvolvido sob a responsabilidade da Unidade de Saúde Pública do Instituto de Ciências de Saúde da Universidade Católica Portuguesa, na linha de investigação relativa de políticas de saúde pública. Mas este privilégio de encerrar não tem nada comparado com o privilégio que foi ouvir-vos. Isso sim foi um verdadeiro privilégio, poder ter assistido a todas as intervenções que foram feitas. E de facto as abordagens foram no domínio da tecnologia e da inovação, e de facto o que nós progredimos nos últimos anos, só quando paramos para pensar é que percebemos. As questões organizacionais que são tão importantes para que de facto as nossas ideias atinjam os objetivos que queremos, as questões aqui tão abordadas da comunicação e da literacia e da educação, que são fundamentais, e as questões que são, se calhar, depois o corolário de todas, e que aqui tão bem foram referidas pelos intervenientes, que têm a ver com a humanização, e com a humanização dos cuidados, do convívio, do acesso destas pessoas aos outros e dos outros a estas pessoas. Portanto, esse é que é mesmo o verdadeiro privilégio, ter assistido às vossas, enfim, diria, apaixonadas intervenções, porque o que aqui se viu foi conhecimento, mas foi sobretudo paixão por bem fazer aquilo que todos têm feito.
na qualidade de profissionais, mas também aqui, obviamente, na qualidade de pelo menos uma pessoa portadora de diabetes tipo 1. A atuação da Direção-Geral da Saúde, como sabem, visa proteger a saúde e o bem-estar da população e assenta os seus valores na universalidade do acesso à saúde. De facto, o acesso aqui é importantíssimo, a equidade, mas também, obviamente, o que nós aqui hoje vimos, o rigor científico e ético das decisões, e uma coisa muito importante e cada vez mais importante, que é a cooperação com outros intervenientes do sistema de saúde e da sociedade. E por esse motivo a Direção-Geral da Saúde, não só na pessoa da professora Sónia Duval e do nosso programa, mas também na minha própria pessoa enquanto Diretora-Geral, não podíamos deixar de estar presentes num momento tão importante como este. O Programa Nacional da Diabetes é um dos nossos programas prioritários. E aqui neste programa já falamos há bocadinho da distinção entre a diabetes tipo 1 e tipo 2. A diabetes tipo 1 assume de facto um especial relevo pelas características que vocês melhor conhecem do que eu. Mas eu vou aqui referir 3 que me parecem de facto muito importantes. As necessidades terapêuticas destas pessoas que precisam de insulina 24 horas por dia e a necessidade de integrar esta terapêutica com o resto da vida destas pessoas, com a sua alimentação, com a sua atividade física, com a sua integração social. Portanto, não é só uma questão de terapêutica, é uma questão de conjugar a terapêutica com outros aspectos. Depois, o início frequente desta doença na infância, que é de facto um peso, uma carga, que convenhamos, grande. A infância que se quer livre e despreocupada, em algumas pessoas não é assim tão livre e tão despreocupada, tem este peso. E depois, obviamente, esta não é uma doença do próprio apenas, é uma doença da sua família, e aqui foi tão bem dito, mas é também uma doença da sociedade em que estas pessoas se inserem. E, portanto, há aqui uma carga da doença que vai muito para além do que é apenas físico. Apesar de muitos constrangimentos, e nós todos sabemos que esses constrangimentos existem, já foi aqui referido, e isso dá-nos alento, os grandes avanços tecnológicos que acrescentaram a nossa capacidade de minimizar os efeitos da doença na saúde da pessoa e na saúde da sociedade. E há aqui uma palavra para as pessoas com diabetes tipo 1, de facto uma grande janela de esperança para o futuro, e para um futuro que se viu aqui, pelo que foi dito hoje e pela forma como as coisas avançaram nos últimos anos, que vai tender, sem banalizar, como aqui foi dito, para ser semelhante ao das outras pessoas portadoras ou não da doença. Estes aspectos da diabetes tipo 1 têm justificado que se adotem medidas específicas, e tem sido feito por nós todos, não pela Direção-Geral apenas, mas por todos os presentes. Um grande trabalho foi feito no passado, está a ser feito agora, e todos nós estamos a perspectivar o futuro. E já aqui foram abordadas algumas coisas relativas a esse futuro. Este consenso, que foi o resultado de uma discussão alargada que envolveu pessoas com diabetes, profissionais de saúde de diversas áreas, ordens e sociedades científicas, a indústria farmacêutica, economistas e políticos, e que foi coordenado pela Universidade Católica, é um instrumento de grande utilidade, por 2 motivos principais. Porque criou grandes parcerias, creio que todos que terão intervido neste processo se tornaram parceiros para o futuro, já eram, já se conheciam, já pertenciam a uma comunidade, mas também porque permitiram encontrar linhas que nos unificam e que consensualizam a nossa atividade no contexto nacional, com uma coisa que para mim é muito importante, enfatizando as necessidades e as expectativas das pessoas que têm diabetes tipo 1. E isso é o centro da nossa atividade, é
trabalhar de e para pessoas que têm uma determinada condição e que por esse motivo têm necessidades especiais e também têm expectativas especiais. A DGS e o programa, como disse a professora Sónia Duval, revêem-se na maior parte dos aspectos que foram, enfim, consensualizados e sugeridos e, portanto, reconhecemos que este é um documento que também para nós nos serve como referencial de suporte às decisões em matéria de diabetes tipo 1. E é com toda a humildade que uma casa que está habituada a fazer orientações diz que também, obviamente, dá atenção e segue como referencial um documento que foi produzido com tanto rigor e com tanto, eu volto a dizer, com tanta paixão, porque foi isso que se notou aqui nos intervenientes. Já falamos muito, de facto, de tudo o que conseguimos conquistar nos últimos 2 ou 3 anos, que foi muito, e isso também graças ao desenvolvimento tecnológico, e não posso deixar de referir aqui já uma perspectiva futura que foi aflorada pela professora Sónia, que estamos a trabalhar de facto na possibilidade de atribuir dispositivos de perfusão subcutânea contínua de insulina integrados e dispositivos sem tubo. O caminho faz-se caminhando e nós estamos a fazer esse caminho. Iniciamos esse percurso e é um percurso que não terá, creio eu, retorno e, portanto, esse será o nosso futuro. Estamos também a trabalhar numa coisa que aqui foi mencionada e que é muito importante. Nós só sabemos aquilo que medimos e que aprendemos objetivamente, aquilo que se baseia em factos e que depois nós misturamos com as emoções, mas enfim, temos que nos basear em dados e é triste ouvir o que disse o Dr. Raposo, que ainda temos legislação baseada em coisas da década de 50 ou de 60 e por isso estamos a investir de facto no registro generalizado do diagnóstico da diabetes tipo 1, na melhoria dos registros clínicos e obviamente na reorganização da prestação de cuidados a estas pessoas. A definição adequada de estratégias e políticas de luta contra a diabetes, e aqui permitam-me, eu vou falar em termos gerais da diabetes, constitui de facto um desafio dos governos e integra necessariamente esforços diversificados de vários setores da sociedade, obviamente da saúde, da educação e da segurança social, mas também da sociedade civil organizada e obviamente sempre com os cidadãos e aqui um destaque novamente para os cidadãos portadores da doença. Relativamente agora ao tema específico da diabetes tipo 1, eu diria que são muitos os heróis que vivem diariamente com a doença e utilizo a palavra heróis porque muitos são crianças e são de facto uns verdadeiros heróis e umas verdadeiras heroínas. A evolução tem sido grande e estas pessoas felizmente têm vidas mais longas, mais produtivas, com menos complicações e com mais qualidade de vida e bem-estar. No entanto, como também todos reconhecemos, ainda há muito a fazer, ainda há um longo caminho a percorrer. O conhecimento sobre a doença, o diagnóstico correto, o acesso a cuidados integrados, o acesso à tecnologia, a equidade e a plena integração destas pessoas em todas as fases do seu ciclo de vida e representam desafios a superar por nós todos. Este consenso considero mais uma vez um passo importante para a reflexão e redefinição de estratégias inclusivas centradas, como já disse, nas necessidades e nas expectativas das pessoas com diabetes tipo 1, dos seus familiares e da comunidade em que se inserem. A DGS estará sempre presente nas medidas que visam melhorar a incidência e o controle de doenças através de estratégias preventivas em todos os níveis de prevenção, da primordial à quaternária, e obviamente intervindo dentro do seu mandato também numa perspectiva organizacional. Temos inscrito todos, nós, os que aqui estamos na DGS, mas vós também, na nossa matriz e na nossa missão, o desígnio de tudo fazer para que todos se aproximem do seu potencial de saúde
independentemente dos determinantes e das patologias presentes ao longo da vida de cada um de nós. E só faremos o nosso trabalho em cooperação com diferentes parceiros e sempre com os cidadãos. Nós, aqui na DGS, só faremos o nosso trabalho convosco. Espero que vocês também contem connosco, sempre que for possível. Muito obrigada e creio que acabei de tornar bastantes pessoas felizes, porque vão conseguir assistir ao início do próximo evento. Foi um privilégio aqui estar, foi um privilégio colaborar nesta sessão e foi, sobretudo, um grande privilégio, e volto a referir, não posso deixar de dizer, ver o rigor científico, a humanização, mas, sobretudo, a paixão com que todos os participantes aqui estiveram, de alma e coração, com o seu saber, mas, sobretudo, com a sua emoção. Muito obrigada. Muito obrigado pelas suas palavras, doutora Graça Freitas. E então, encerrada a sessão, agradecemos muito a presença de todos os palestrantes e participantes e um bem-aja a todos. E boa sorte para Portugal já agora. Bem-aja a todos. Boa tarde. Obrigada. Mesmo, boa próxima. tarde. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Boa tarde.